Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade com as nossas aulas relacionadas ao D-Develop para a nossa disciplina de jogos digitais. Então, agora eu irei abordar com vocês alguns conceitos extremamente importantes para quem quer desenvolver jogos utilizando a D-Develop 5 ou qualquer outra ferramenta também é bastante útil. Então vamos lá. Então, nesses conceitos básicos, a gente vai entender como que funciona dentro de Develop algumas coisas relacionadas principalmente aqui às coordenadas do jogo que você está desenvolvendo. Então, conforme eu falei com vocês em aulas anteriores, o D-Develop ele é utilizado para desenvolver jogos em 2D. Então aqui ele vai utilizar o plano cartesiano, ou seja, ele vai utilizar as coordenadas x e y para poder se orientar nas posições que os objetos vão estar na cena. Então, para vocês entenderem aqui, um detalhe extremamente importante, quando o personagem está indo para a direita, o valor de x ele vai aumentar. Se ele estiver indo para a esquerda, o valor de x ele vai diminuir. Se o personagem estiver indo para cima, o valor de y ele vai diminuir. Se ele estiver indo para baixo, o valor de y ele vai aumentar. Vejam só que a coordenada y ela é invertida. Por que ela é invertida? A gente vai entender também que ele vai também tomar como base essas coordenadas relacionadas à posição do monitor que você está visualizando o seu jogo. Ou seja, vai utilizar aquele cantinho superior do lado esquerdo, na parte superior do lado esquerdo, como uma posição relacionada à coordenada x e y. Então nós temos aqui um exemplo de cena para vocês terem uma ideia de como que funciona isso. Então tem aqui uma largura de 800 por 960, ou seja, uma resolução em pé. Então tem aqui os valores, como que funciona essa questão das coordenadas. Então a cena no D-Develop nada mais é a imagem que vai aparecer do seu jogador. Eu vou demonstrar isso para vocês dentro do D-Develop. Então eu tenho aqui, para vocês entenderem, que no canto superior esquerdo eu tenho aqui o valor XY00, ou seja, é nessa posição que vai começar a sua cena. O tamanho da minha cena vai até o valor x800, no caso aqui y0, que é esse valor que vocês estão vendo aqui, indicando aqui pela seta. E a posição 960 seria aqui a largura, o tamanho total dessa minha cena. Ou seja, se eu quero posicionar um objeto na posição x0, y960, ele vai cair aqui. Se eu quero posicionar um objeto na posição x 800 e y0, ele vai cair nessa posição. E se eu quero posicionar um objeto na posição x 800 e y 960, vejam só que ele vai cair nessa posição aqui. Então aqui é como que você deve entender a coordenada dentro do D-Develop. Lembrando que você sempre vai partir da posição 0, x0, y0. Lembrando que aqui y ele vai aumentar se você movimentar o personagem para baixo ou qualquer objeto. Ele vai diminuir também caso você vai subir com o objeto. Então veja só que a coordenada y ela é invertida. A coordenada x ela permanece, ela não tem inversão, beleza? Vejam só que se eu quero posicionar um objeto fora, nesse caso aqui vai ficar fora da cena, se eu colocar aqui x menos 32 e y0, ele vai ficar fora da área visível da cena. Então essa área aqui é a área visível para o jogador. Vejam só que eu posicionei aqui um outro objeto, menos 32, x0. Vejam só que é essa posição aqui, nesse caso aqui, esse objeto ele está fora da cena, pois essa aqui é a área visível para o jogador. Lembrando que a posição inicial para você posicionar um objeto é na coordenada 0, 0, ou seja, de onde que parte
os valores que serão inicializados para poder contar os valores de x e y dentro dessa minha cena. Então eu vou abrir aqui o DDevelop para vocês entenderem como que funciona esse processo. Mas antes, eu quero que vocês entendam que para você poder fazer o uso de DDevelop, vocês necessitam fazer o download dele e instalar no seu computador. Então tem aqui o site do DDevelop, onde que você pode fazer o download dele, que é o ddevelop-app.com, aqui /download, que é o link onde você pode fazer o download da ferramenta. Então tem aqui as versões para Windows, macOS e Linux. Então aqui que você pode efetuar o download dela de acordo com o seu sistema operacional, beleza? Então tem aqui um outro detalhe extremamente importante também, que o DDevelop, quando você abre ele, você inicia a sua, depois que você instalou ele tem aqui algumas configurações que você deve entender também. Então aqui estou com o DDevelop aberto. Depois que você instala ele, vai abrir uma janela como essa daqui. A versão atual que eu estou utilizando é a versão DDevelop 5 Beta 98. O DDevelop ele tem constantes atualizações. Pode ser que no momento do vídeo que você estiver utilizando essa ferramenta, essa versão pode ser que esteja um pouco seja superior a esse valor, mas não tem problema nenhum. Então vamos lá, para você poder criar um projeto, você vai vir aqui criar um novo projeto, ou você pode abrir um projeto existente. Eu tenho aqui algumas templates de projeto que você pode testar, depois eu posso abrir para vocês entenderem. No nosso caso aqui a gente vai criar um projeto vazio, que é Empregame. E nesse nosso caso aqui eu vou colocar aqui um nome, eu vou colocar aqui primeiro jogo, simplesmente para a gente poder eu demonstrar para vocês essa questão da engine. Então eu vou clicar aqui em Empregame. Aqui é a barra onde que eu vou configurar o nosso projeto, para você criar um projeto para você. Aqui é a guia de propriedades do seu projeto, criar variáveis globais, ícones, arquivo de recursos, entre outros. No nosso caso aqui, só para a gente poder entender, na guia de propriedades é onde que eu vou configurar o meu projeto. Aqui é o nome do meu projeto. Vou colocar aqui primeiro jogo, que seria o nome do seu jogo. Aqui é versão, aqui é nome de pacote, entre outras informações. Eu não vou detalhar isso aqui agora com vocês, não. Eu só quero que vocês entendam que nessa questão aqui da resolução, que eu vou definir aqui uma resolução para o meu jogo. Não vou colocar a mesma resolução que eu coloquei ali no slide. Vamos colocar aqui 960 por 540, que é uma resolução em HD. Então essa resolução aqui que vai ser a resolução do meu jogo. E as demais opções aqui depois eu demonstro para vocês como é que funciona. Então vamos só atentar a isso, porque eu quero trabalhar com vocês a questão de coordenada. Para você criar uma cena no DDevelop é bem simples. Você vai clicar aqui no símbolo de mais, que ele vai criando aqui as cenas para você. Tá? Você pode vir apagar também a cena que você quer, que você não vai utilizar, caso você tenha clicado a mais, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir essa cena aqui, eu não vou apagar todas, como eu quero só fazer uma visão geral aqui da ferramenta. Vamos abrir aqui essa cena. Você vai ver aqui, você rolando a bolinha, aquele botão central do mouse, aquela bolinha, você consegue dar um zoom na cena. Essa área retangular aqui, é a área visível do seu jogo. Ou seja, onde que você vai colocar um determinado objeto na sua cena. Então, aqui, se eu voltar no slide, essa área aqui, preta aqui, é aquela área do DDevelop, que é onde que você consegue visualizar a sua cena. Tá? Ou seja, aquelas coordenadas, aquela área retangular aqui. Nesse caso eu coloquei lá a minha coordenada, no meu caso a minha resolução, por 960, ou seja, nesse sentido aqui, 960 por 540. Se eu fosse utilizar esses valores aqui, nesse caso aqui, no lugar do 800 seria 960, no caso do x, aqui o x seria 960, o y 540, aqui 540. Então, vejam só que as resoluções vai depender muito do tipo de jogo que você vai criar também. Nem todo jogo vai ter
a mesma resolução. E a resolução também vai dizer o que? A quantidade de objetos que você vai incluir na cena também pode ser maior. Se for uma resolução grande, você vai conseguir colocar mais objetos na cena. Se for uma resolução pequena, você vai conseguir colocar menos objetos na cena. Beleza, pessoal? Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Na próxima aula, eu continuo a trabalhar melhor com o D-Developer, demonstrando outros conceitos básicos da ferramenta. Beleza? Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.